Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Muitos já sabem, poupar no Sicredi é um ótimo negócio. E a cada dia, mais pessoas estão descobrindo a importância de poupar. Porque no Sicredi, seu dinheiro rende mais e todo mundo ganha, pois os recursos são investidos no desenvolvimento da região. Quem está começando sabe o quanto é importante poupar. E até quem já viveu muito, acredita que nunca é tarde para realizar. Poupede Sicredi. Faça o seu, porque quem poupa, realiza. Boa noite a todos, estamos começando mais um programa Balanço de Ideias, aqui pela TV Antares, Canal 22 e NET 15. Como toda terça-feira, indo ao ar às 21h30. Agradecemos a você pela sua audiência, por abrir a porta da sua casa para receber a informação. Programa esse que é idealizado e realizado pela ASECA Arapongas, Associação dos Contabilistas da cidade de Arapongas. Hoje me faz companhia aqui, ao meu lado, Antônio do Carmo Simões, diretor do SESCAP Arapongas, diretor regional aqui do SESCAP de Arapongas, e Júlio César Rodrigues, consultor do SEBRAE aqui na cidade de Arapongas. Bem-vindos, muito boa noite a vocês. Obrigado, boa noite. E hoje nós estaremos falando de um assunto que interessa muito a você, empresário. Médio empresário, grande empresário, pequeno empresário, você que é um empreendedor, que desenvolve as suas atividades, mesmo que seja em casa ou tenha um pequeno comércio. Estaremos falando sobre a simplificação da abertura da sua empresa ou da continuidade da sua empresa. Ou seja, o Comitê Gestor da implantação da Lei Geral no município de Arapongas. Quero já começar aqui jogando um tema. Hoje vocês estão percebendo um pouco diferente, é um bate-papo. Quero já mandar um abraço para a nossa companheira de todos os dias, Lília Piscini, que não pôde estar presente hoje, e nós vamos fazer o programa de uma forma um pouco diferente, através de um bate-papo aqui com os meus companheiros Simões e Júlio. Ô Júlio, explica para nós, o que é o Comitê Gestor? O que se dá? Explica para o nosso público. Bom, Adriel, primeiramente, boa noite. Simões, boa noite. É um prazer poder estar aqui com vocês falando sobre isso. O Comitê Gestor ele faz parte de um processo de melhoria, mas um processo de melhoria de toda a questão da abertura, da alteração, do fechamento das empresas. Ele faz parte de um processo legal que veio ser consolidado em 2006 com um novo estatuto da Lei Geral, que hoje nós chamamos comumente, principalmente dentro do SEBRAE, que é um dos órgãos hoje que mais atua com isso, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Quando essa legislação foi criada em 2006, trazendo principalmente um dos pontos de aplicação imediata, que foi o novo Simples, que foi a simplificação dos tributos, incluindo aí ICMS, ISS no arcabouço de todos os tributos que passavam a ser pagos em uma única guia. Essa lei também contemplava o seguinte, que os estados e os municípios deveriam ter,
nas suas localidades, né, um fórum de discussão que tratasse das suas questões locais. E esse fórum de discussão é o Comitê Gestor da Lei Geral. O que é esse comitê? É reunião de empresários, é reunião de entidades representativas, e aí a gente inclui como entidades representativas o próprio SESCAP, a SECA, o CRC, o sindicato, as associações comerciais e também o outro lado, que é o poder público, por meio das suas secretarias. Então, ou seja, estariam envolvidos ali todos os representantes, os interessados na questão da micro e pequena empresa. Não só da micro e pequena empresa, porque hoje extrapola, não só que extrapole, mas hoje as micro e pequenas empresas representam 99% das empresas do país. E aqui em Arapongas não é diferente. Nós temos aí quase 7 mil empresas e 99% são micro e pequenas empresas. Ou seja, nós estamos falando de quase todas as empresas que nós temos aí. Então se cria esse fórum, esse grupo de discussão para poder debater os temas de interesse dos nossos empresários, não só dos nossos empresários, mas principalmente daqueles que operam o processo de abertura, o processo de manutenção de empresas. Então, e aí hoje nós temos esse grupo aí formado, aí, atuando, acredito que bastante, né? E nós vamos poder falar um pouco mais sobre isso. Você comentou que essa lei foi divulgada em 2006, que foi quando o Simples Nacional, a gente tem conhecimento, entrou em vigor em julho de 2007. Exatamente. Né? E por que demorou tanto tempo, Simões? O Comitê Gestor já estava programado para ser lá em 2006. O que você diz aí para o nosso público que intensificou a formação do Comitê Gestor aqui em Arapongas? Quando que ele começou e como que foi formado? Olha, boa noite a todos, inicialmente, né? Uma honra estar aqui representando o SESCAP Paraná aqui nesse evento, né? Que a gente possa estar usando esse tempo aí para fazer uma boa informação para o público, né? A lei nasceu lá em 2006, né? A Lei Geral, né? Trazendo inúmeros benefícios para o microempresário, né? E ela realmente previa essa criação do comitê a nível estadual, federal, municipal, né? É lógico que os âmbitos superiores já foram criados já desde o início e os municípios, a maioria, não havia criado ainda esse comitê gestor. Alguns criaram inicialmente, outros a coisa foi ficando no caminho, foi ficando um pouco no esquecimento, né? Eu acho que uma peça fundamental aí na criação desses comitês, não só aqui em Arapongas, mas em outros municípios, é o próprio SEBRAE, que acabou abraçando esta causa, né, da criação e incentivando, né? O SEBRAE criou ali um programa, né, que incentivou a criação desses comitês gestores, né? Para que a gente possa estar fazendo a coisa acontecer, trazendo ideias, né? Além das entidades que o Júlio citou, eu tenho a impressão que ele não citou que também o poder público está envolvido, né? Secretário de Indústria e Comércio, Sim. Secretário de Finanças, não é só as entidades privadas que estão dentro do comitê, um misto, né? Tem que ter as três partes, empresários, entidades de representação e o poder público por meio das suas secretarias. Então é uma coisa que, né, eu acho que vai ser feita de uma forma que realmente ela possa acontecer, que o poder público faça a sua parte, o empresário vai dar a opinião, vai dar as ideias, vai trazer as suas dificuldades, né, e juntos buscar uma solução, né? Então eu acho que realmente quem incentivou esse início, na minha opinião, foi o SEBRAE, né? E aí a força que o SEBRAE tem a nível de Brasil, né? E aí se ramificando aí pelos estados e municípios, ele realmente foi o grande incentivador dessa criação. E nisso que o Simões fala, acho que o ponto crucial de se ter um comitê a fala dele é muito importante, é a questão de juntos, empresário, entidades e poder público, juntos procurarmos soluções que sejam adequadas a todos. Não adianta nós querermos difundir uma solução que seja
interessantíssima para o empresário, mas que onere o poder público. Até legalmente isso não poderia acontecer. E muitas vezes a gente percebe que algumas decisões de poder público, principalmente nas questões de burocracia, elas acabam onerando o empresário demais, não onerando talvez financeiramente, e na maior parte dos casos oneram financeiramente, mas às vezes oneram com tempo. E hoje uma das coisas que nós temos mais escasso na nossa vida é tempo. Tempo é dinheiro. Muito mais que dinheiro, às vezes, tempo eu falo que é muito mais que dinheiro hoje. Então juntos nós procurarmos as melhores soluções para os nossos negócios, mas principalmente para a nossa administração pública, para a nossa comunidade. Eu acho que é isso que nós temos que avaliar. A gente poderia dizer, Júlio, que há uma mudança aí de cultura, porque até então a gente só via as leis ou o poder público só impondo condições para o empresário, para a classe contábil, para as entidades. Hoje, com essa abertura do comitê, podemos dizer que está mudando uma cultura que as entidades, a classe empresarial, ou seja, vamos tratar assim, o povo de um modo geral, está participando das decisões de alguma forma? Adriel, eu acredito que sim, e acho que já é um movimento que vem acontecendo já de algum tempo. O Simões pode nos ajudar nisso também, não só nessa questão da micro e pequena empresa. Obviamente todo o nosso trabalho está pautado em quê? Em que nos municípios haja um comitê gestor, que é esse grupo de discussão. Mas se nós avaliarmos um pouquinho mais aí o que vem acontecendo na sociedade como um todo, não só na questão empresarial, mas nas outras questões também ambiental, social, o poder público se vê obrigado a inserir a sociedade, porque hoje ele não consegue fazer uma política pública de assistência social se ele não tiver um comitê de assistência social. E o que é o comitê de assistência social? São as entidades do município, são as pessoas da sociedade envolvidas e discutindo aquela temática. Agora, recentemente, se nós olharmos aí e virmos as notícias, Simões, estão acontecendo as conferências das cidades, as conferências de assistência social, as conferências de cultura. Por quê? Porque nós estamos entrando num processo de planejamento e de adequação dos orçamentos que os municípios têm que fazer, e todas essas conferências são discussões para quê? Para levantar propostas que se tornarão políticas públicas e deverão ser inseridas no orçamento do próximo ano, para ser executadas. E quando você faz tudo isso, na verdade você está discutindo os interesses da sua comunidade, da sua sociedade, mas você só pode discutir esse interesse com quem realmente precisa. Então, primeiro, está inserido dentro do assunto, né? Tem que estar inserido dentro do assunto. Então o poder público tem que chamar a sociedade, ele é obrigado a fazer isso por lei. E segundo, a sociedade também está disposta a discutir esse assunto, porque senão fica um jogo de mas eu não fiz porque você não estava interessado, eu não propus porque você não deu abertura. Não, acho que nós estamos superando esse momento. E culturalmente as pessoas têm que estar dispostas a participar. Eu acho que a participação popular ela é fundamental no nosso processo de crescimento, né? E aí a gente não passa só pela questão do poder público, mas também de todas as nossas entidades também, né? A tua associação, a nossa associação, que eu também sou contabilista, ela só vai crescer com a participação dos nossos associados, com os nossos interessados. O SESCAP da mesma forma, e assim por diante. Então não é diferente. O envolvimento de todos, né? O envolvimento de todos. Eu acho que isso também faz parte, um pouco, de um modo geral, do nosso processo de democratização do país, que vem ocorrendo aí nos últimos 30 anos, né? Concordo plenamente. Até então, no poder, no regime militar, né? Era tudo que nem o Adel falou mesmo, era tudo goela abaixo, como diz o outro. E esse processo é lento mesmo, né? Já dura 30 anos aí que iniciou esse processo de democratização, e isso vem ocorrendo, essa questão de o povo estar entrando nesses comitês, sendo criado por lei, por lá, por cá, mas é parte de todo esse processo de democratização. A ideia dos governantes não é eles mandarem sozinhos, e sim eles fazerem o que o povo precisa, a necessidade do meio empresarial, das pessoas, né? E não simplesmente impor isso. É o que manda a democracia. Exatamente. Né? Acho que é o fundamento isso. A democracia vem do grego lá, o poder do povo, né, tal. Mas principalmente é o princípio constitucional, né? Exato. O administrador público, seja municipal, estadual ou federal, e aí incluindo todas as esferas, o legislativo, o executivo e o judiciário, eles estão ali para trabalhar em prol de quem? Em prol da população, em prol do povo.
Mas para que eu possa trabalhar em prol do povo, há necessidade de que eu atenda, eu conheça primeiro as demandas. Dele. Só que para isso, como administrador, eu tenho que conciliar essas demandas dentro do meu orçamento, dentro das prioridades que eu tenho e tal. E aí sim nós vamos ter política pública, né? E voltando à questão do comitê gestor, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é justamente para poder estabelecer uma política pública para micro e pequena empresa, ou seja, facilitar a vida do empresário, mas principalmente fazer com que os negócios eles se tornem mais competitivos, reduzindo, principalmente, acho que um grande ponto que a gente tem que frisar aí é a burocracia, né? A gente não tem muita burocracia, né? E eu vou ressaltar uma frase que eu ouvi o ministro Afif Domingos, quando ele tomou posse, ele falou, que eu achei fundamental, ele falou o seguinte: burocracia é igual colesterol, ter o bom e ter o ruim. Mas sempre vai existir, mas a gente tem que equilibrar o que é, né? Então, exato. O poder público, acho que ele vive de regras, ele precisa estar pautado num certo procedimento, né? Mas desde que isso seja para manter a ordem. Quando o procedimento, a burocracia passa a atrapalhar o empresário, atrasar essa questão de tempo, isso tem que ser revisto. Com certeza. Muito bem. Então você está acompanhando o Balanço de Ideias. Estamos falando do comitê gestor, simplificação a torno da sua empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, você que é empresário individual. Não perca, não sai daí. Nós vamos com um rápido apoio cultural, já voltamos. Muitos já sabem, poupar no Sicredi é um ótimo negócio. E a cada dia, mais pessoas estão descobrindo a importância de poupar. Porque no Sicredi, seu dinheiro rende mais e todo mundo ganha, pois os recursos são investidos no desenvolvimento da região. Quem está começando sabe o quanto é importante poupar. E até quem já viveu muito, acredita que nunca é tarde para realizar. Poupede Sicredi. Faça o seu, porque quem poupa, realiza. Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Bem, estamos de volta com o programa Balanço de Ideias aqui pela TV Antares. Hoje estamos nos direcionando a você, empresário, você microempreendedor, empresário de grande porte. Estamos falando sobre simplificação no processo das empresas, no processo de abertura e mais especificamente no comitê gestor implantação da lei geral no nosso município de Arapongas. Falando em comitê gestor, Simões, estou aqui com os convidados Simões e Júlio, né? Falando em comitê gestor, esse comitê teve implantação no ano passado. Como que funcionou essa questão de planejamento, de implantação, a questão de mudança de governo? Como que tratou o comitê gestor dessas questões? Então, a lei municipal foi criada no início do ano passado, né, Júlio? Em maio. Em maio do ano passado. Exatamente. Foi aprovado. E o comitê iniciou mais ou menos em outubro, né, a fazer as reuniões, né? E ela teve um problema, né, que até foi bem administrado, que é a questão da mudança de governo que haveria na sequência, né?
nós tínhamos a eleição, né, e a troca de prefeito, né, a troca da gestão municipal, mas ele foi planejado, né, em cima já dessa troca de gestão municipal, né? Tanto que foi iniciado o planejamento lá em outubro e ele seguiu até agora, está acontecendo as reuniões, nós já estamos aí nesse processo, né, de andamento desse planejamento estratégico do comitê. Então ele vem aí fazendo esse trabalho e realmente foi bem tranquila essa transição aí, administrada pelo Sebrae, né, com honras aí pela Andréia lá do Sebrae e o Júlio. E assim, Júlio, os principais benefícios assim que o comitê gestor traz através da lei, claro, né? Qual a procedência da lei, o que ela oferece de benefício, como que funciona essa parte? André, é o seguinte, a lei ela contempla pelo menos 9 capítulos, 8 capítulos na verdade, a gente sempre fala 9, até em razão da dimensão de um, que é a desburocratização, mas dentro dele tem o empreendedor individual, que hoje está tomando uma dimensão tamanha que a gente trata quase que um capítulo à parte, uma figura à parte. Mas são 8 capítulos que passam desde a questão de desburocratização, que é poder simplificar o processo de abertura, as alterações, o encerramento, a baixa da empresa, por aí a gestão dela como um todo, né, a burocracia da gestão dela, por aspectos de facilitação do acesso ao crédito, a educação empreendedora, inovação, a facilitação do acesso à justiça por parte da micro e pequena empresa. Né? Então são todos esses capítulos, essas temáticas que a lei traz, e nesse processo que o Simões comentou, notadamente você não consegue trabalhar tudo, então você tem que priorizar. Por isso que nós fizemos todo um planejamento, né? Levantamos algumas prioridades e nós estamos trabalhando essas prioridades aí, nós estamos discutindo essas prioridades. O que já foi trabalhado até agora? As prioridades que nós estamos trabalhando agora no momento é a questão da desburocratização, né? A simplificação, até a palavra é complicada, né? Burocrática, desburocratização, mas a simplificação, né? Facilitar aí a questão principalmente dos processos locais, né, do município, a questão de você poder expedir seu alvará de licenças sanitárias, bombeiro, licenças ambientais que são competências locais, facilitar esse processo, né, para que você não tenha maior agilidade já para começar o seu negócio, começar a operar ali. E outro ponto importante é a questão que nós vamos trabalhar, está priorizado, nós vamos começar a trabalhar mais efetivamente agora a partir de agosto, que é a questão das compras públicas, né? Realmente ampliar a participação da micro e pequena empresa e também de preferência da micro e pequena empresa de Arapongas nas compras do poder público. Se a gente levar em conta, hoje o poder público, e aí inserindo os municípios como o principal agente, ele é um dos maiores compradores que o local tem, é o principal cliente. E uma coisa que a gente tem que começar a desmistificar, né, Simões, que o poder público é caloteiro. Eu sempre falo assim, o divisor de águas aí foi a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, quando ela foi aprovada. Então, realmente é um divisor de águas. Ainda a gente tem problema, município aí. O empresário vendia e tinha que esperar... Quando recebia, né? E hoje você pega alguns exemplos, e não são exemplos isolados, isso que a gente tem que frisar, é a grande maioria. Eu tenho casos conheço casos de municípios que o município paga, entregou a mercadoria, faturou, entregou com empenho, entregou a nota lá, ele paga com uma semana. Peraí. Qual cliente hoje que nós temos que paga com uma semana? Tem isso. Nem no incentivo privado não tem isso, mas o quê? É uma boa administração pública que está sendo feita. E cada vez mais a gente tem que permitir e fazer com que as empresas acessem. Por quê? Porque o dinheiro é o dinheiro arrecadado dos nossos impostos aqui, que são coletados a partir dos nossos impostos. Na verdade, nós estamos fazendo com que esse dinheiro circule dentro da nossa economia. Gerando o quê? Gerando mais renda, gerando mais emprego, gerando novas arrecadações de tributos e gerando novos investimentos para quê? Para tornar a nossa comunidade um lugar melhor para se viver. E essa dificuldade de compra, né, de receber, que é uma cultura antiga aí de venda para o poder público, que hoje o nosso empresário, a gente vê que ele tem medo de vender, ele acaba
acaba ficando mais caro o produto, porque ele vai cobrar mais do poder público, já prevendo o atraso de pagamento, já prevendo N coisas ali embutidas, né? E que isso precisa ser desmistificado. Porque hoje o empresário não precisa mais embutir esse custo adicional para vender para o município. Esse ponto é importante ressaltar. Eu tenho um exemplo de uma prefeitura que eu conheci, que os editais eram lançados, os editais de licitação eram lançados e a programação de pagamento já era colocada no edital. Olha só o risco do administrador colocar lá no edital a programação de pagamento, porque ele pode descumprir. Mas se ele colocou no edital, ele é obrigado a seguir. Mas ele tinha um planejamento tamanho que ele permitia isso. E qual era o ganho do município? A compra que o município estava fazendo, ele conseguia, a partir disso, porque o vendedor via lá as condições de pagamento, ele conseguia reduções de até 40% nos preços. Ou seja, todo esse custo financeiro que se coloca, porque eu vou ter atraso, tal, ele conseguia redução de até 40%, como qualquer empresa faz hoje. E a prefeitura hoje, o Estado, a entidade pública, ela nada mais é do que uma entidade, com um negócio que tem que ser administrado, que vai oferecer. A diferença é que não vai dar lucro, mas tem que oferecer todos os serviços aí para o seu público-alvo, que é a população, no nosso caso de Arapongas aqui, quase 110 mil habitantes. O lucro é o benefício para o povo, né? Exatamente. Só que em contrapartida da questão da compra pública, nós temos que permitir fazer com que a micro e pequena empresa acesse, em contrapartida é o seguinte... aí nós temos também que trabalhar com a qualificação do empresário. Porque muitas vezes assim eu digo... Nem sabe que ele pode vender. Nem sabe que ele pode vender, e em muitos casos ele vai completamente despreparado para uma licitação. Ele chega com os documentos lá, os documentos faltando num processo licitatório. E como a entidade é obrigada a seguir regras, leis, está em lei, ela não pode se furtar, deixar qualquer um que participe se não estiver cumprindo lá. E a culpa, e ainda eu já tive a oportunidade de presenciar isso, ele joga a culpa no pregoeiro lá que está fazendo a licitação. Mas quem não estava preparado era ele, peraí. Mas eu acho que aí é uma compensação, e aí volto de novo. Juntos, né? Poder público interessado, entidades interessadas, empresários interessados, juntos nós procurarmos a melhor solução e fazer com que nós possamos acessar também esse grande mercado que está aí. Vamos ver se você concorda comigo numa questão. Essa cultura do empresário, principalmente do microempresário, ter medo de vender para o poder público ou nem conhecer essa possibilidade que ele tem condições de fazer a venda do seu produto que ele comercializa para os poderes públicos, acabou abrindo um campo para empresas especializadas em vender, em participar de licitações de fora da cidade, às vezes até de fora do estado, e vir vender aqui para o nosso município. Ou seja, eles já estão especializados nisso, vende para o município, o dinheiro não fica aqui no município. Exatamente. Né? É mais ou menos isso que o Comitê Gestor quer incentivar, que os empresários locais, seja empresa de pequeno porte, ou grande empresário, ou o microempresário, daqui da cidade, que ele venda para o nosso município para que o dinheiro circule aqui dentro. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu acho que essa é uma das temáticas principais que a lei traz, né, e que o comitê está trabalhando. E nesse sentido, Adriano Simões, tal qual o Sebrae já vem atuando com a formação dos comitês, nós também vamos atuar especificamente ao longo desse ano de 2013 com um projeto específico, já está aprovado, nossa diretoria executiva já aprovou, e Arapongas é uma das cidades que está contempladas nessa primeira fase do projeto. Nós vamos atuar específico com um programa de compras públicas, justamente com o intuito de quê? De qualificar o empresário, de discutir com o poder público um planejamento de compras, ou seja, que nós possamos ter informações sobre o que o município está comprando ou espera comprar pelos próximos meses, qual é a previsão disso, tal, para que nós possamos juntar essa necessidade que o município tem com a expectativa de fornecimento que nós temos no município. E se nós não termos fornecedores qualificados, nós qualificarmos fornecedores que possam estar participando dessas licitações. Justamente com o intuito de quê? De diminuir essa participação externa. De vir empresas de Curitiba aqui participar das nossas licitações, vêm, fornecem, só que todo o dinheiro que nós pagamos dos nossos tributos, ou que vem a partir dos convênios que o município tem, ele não vai fazer desenvolvimento em outras regiões. Ele tem que fazer desenvolvimento aqui. Acho que
essa é uma grande peça para fazer desenvolvimento local. Quanto mais dinheiro a gente colocar na economia, mais desenvolvimento nós vamos fazer. E só esse ano, segundo informações da própria prefeitura, já foram licitados aí mais de quase 30 milhões. Então, qual a expectativa para o segundo semestre? Então, imagina aí, nós estamos falando de quase 100 milhões de recursos que podem ser colocados na economia. E isso para o município é vantagem para o poder público comprar de Arapongas, porque tem o retorno, né? Tanto do ICMS, dos impostos federais, existe a porcentagem que volta para o município de Arapongas. Então, ele comprando de um fornecedor daqui, do nosso município, automaticamente ele vai ter um retorno desses impostos. E não só essa vantagem econômica, né? E desenvolvimento também tem uma questão de segurança, né? Sim. Ou se o cara está aqui do meu lado, a entrega é mais fácil, né? Exato. Agora o cara está lá em Curitiba e se ele atrasar a entrega do material ou do equipamento que a gente precisa para manter um posto de saúde aqui. Exatamente. E daí? Mas é um processo licitatório. A prefeitura vai ter que executar, vai talvez cancelar o processo. Só que tem um caso. Como prestadora de serviço, ela não vai prestar o serviço que nós temos expectativa. De novo, corre o risco da população ficar sem um serviço. Por quê? Por um processo burocrático. Então, quando a gente tem essa proximidade, parece que não. A gente facilita que esses acontecimentos eles diminuam. Ô Simões, o empresário que está nos assistindo agora, ele está ouvindo a gente falar de compras públicas, de processo de licitação, e a empresa dele lá é uma empresa de pequeno porte, mas ele quer participar, ele tem produto que a prefeitura compra, que o órgão público compra, só que ele tem dúvidas, ou ele já tentou participar, teve problema, e ele está vendo que o comitê gestor está querendo trabalhar em prol dele, em prol de simplificação para a empresa dele. Mas como que ele faz para chegar à informação? Como que ele poderia trazer as dificuldades da empresa dele, chegar até no comitê gestor? O que seria um canal? Através do próprio contador? Como que ele poderia fazer isso? Na verdade, a licitação hoje, eu pelo menos tenho visto que não é bem divulgado. Eu até falei isso lá no comitê gestor, quando a gente começou a falar nesse tema, e às vezes o empresário não sabe. Eu tenho um exemplo de um cliente, por exemplo, que está entrando nesse ramo aí de licitação, mas ele começou engatinhando, né? Foi lá, viu tirou o edital, começou aí... Ele até falou assim, eu vou brincar de licitação para aprender, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Se o empresário, por exemplo, quiser entrar mais nesse ramo, e de repente não só brincar, como disse esse meu cliente, né? Ele pode realmente ter acesso ao Sebrae, ao Sescap, ao seu contador, de repente para lhe ajudar, porque existe a necessidade de uma série de documentos, certidões da sua empresa que tem que estar em dia, né? Senão realmente não passa lá no processo de licitação, né? Nós tem que estar com uma coisa realmente um pouquinho mais trabalhoso até para o contador, para estar mantendo essa empresa em dia, né? Tem algumas coisas lá que são burocráticas, né? Exato. Certidões negativas de todos os âmbitos, né? Estadual, federal, municipal. Então, ele tem que realmente se preparar para isso. Eu acho que é um processo também que você não pode ir no escuro, tem que estar preparado. E eu acho que pode contar com o nosso apoio, né, no apoio do comitê e das entidades que estão envolvidas aí. Fazem parte, né? Exatamente. Bom, então você que é empresário, microempreendedor, tem uma microempresa, empresa de pequeno porte ou ter uma empresa de grande porte, tem dúvidas sobre participar de licitação, tem dúvida como vender para órgão público, ou você já participou e teve problemas. O comitê gestor está trabalhando em prol disso, né, Júlio? Quando falamos em planejamento ele abrange problemas para criar soluções. Exatamente. Né? Então, se você tem problema ou teve dificuldade, você pode levar suas dificuldades, suas necessidades para um contador que vai trazer
ou para o SESCAP, ou para a Associação dos Contabilistas, que vai levar essas dificuldades para o comitê gestor, Exatamente. que vai trabalhar as dificuldades. O comitê gestor ele pega os problemas, as dificuldades e começa a ver as possíveis soluções que podem ser tomadas para que resolva esse caso, correto? Exatamente, e não só a questão da própria SECA, SESCAP, CRC, que concentra aí os contabilistas, mas também as outras entidades que compõem o comitê gestor. A associação comercial é componente do comitê gestor, o sindicato, né, o CIMA, é membro do comitê gestor. A Ordem dos Advogados do Brasil também é uma das membros do comitê gestor. Então, ou seja, nós estamos muito bem servidos de representação, né? Então, todos os associados aí tem aí o seu canal de comunicação, né, das suas demandas até alcançar o comitê gestor. Maravilha. Nós vamos para mais um apoio cultural. Rapidinho, fique ligado e já voltamos. Muitos já sabem, poupar no Sicredi é um ótimo negócio. E a cada dia, mais pessoas estão descobrindo a importância de poupar. Porque no Sicredi, seu dinheiro rende mais e todo mundo ganha. Pois os recursos são investidos no desenvolvimento da região. Quem está começando sabe o quanto é importante poupar. E até quem já viveu muito, acredita que nunca é tarde para realizar. Poupede Sicredi. Faça o seu, porque quem poupa, realiza. Ótica e relojoaria Pérola e Arte Joia. Renove-se com as grifes e lançamentos das relojoarias Pérola e Arte Joia. Venha conhecer nossa loja e o novo visual preparado para você. Óculos de sol, receituários e relógios. As joias de bom gosto estão aqui. Ótimas condições de pagamento com crediário próprio no cartão ou cheque pré-datado. E também realizamos concertos. Venha e comprove. Relojoarias Pérola e Arte Joia. 2 lojas em Arapongas. Rua Andorinha, número 260 e 446. Fone 3055-3965 ou 3055-2934. Estamos de volta com o programa Balanço de Ideias, hoje falando sobre o Comitê Gestor e implantação da Lei Geral no município de Arapongas. Me faz companhia aqui, Júlio César, consultor do SEBRAE, e Antônio do Carmo Simões, diretor do SESCAP Paraná. Voltando ao nosso assunto, nós falamos no bloco anterior, Simões, sobre simplificação no processo de abertura, essa parte de alteração e até mesmo de encerramento das empresas. Fala pra gente como funciona hoje para a pessoa abrir uma empresa, uma microempresa, a pessoa vai abrir um comércio ou no ramo de prestação de serviço ou indústria. Como funciona hoje? Qual que é os passos que ele tem que seguir? Hoje você vai ter que criar o documento de constituição dessa empresa, né, dessa pessoa jurídica, né, que ele é registrado na Junta Comercial do Paraná, né? Ele pode ser um contrato social ou uma declaração de firma individual, né? Dentre as opções de entidades, hoje nós temos o EIRELI também, que é outro tipo de sociedade que é criada, né? O EIRELI, na verdade, não é uma sociedade, mas existe um contrato, né? Uma nova modalidade que entrou em vigor em 2012, né? E aí você leva a registro na junta comercial. Hoje a junta está bem ágil aqui em Arapongas, pelo menos ela demora aí de 2 a 4 dias, aí, dependendo do processo, para estar registrado,
né? Saindo da junta comercial, ele vai para a Receita Federal. Esse processo também hoje é tudo via internet, né? Você faz você cria lá na internet, né? Geralmente é o escritório de contabilidade que faz esse processo, né? Faz uma transmissão via internet, aí depois tem que mandar uma documentação para confirmar e vem o CNPJ. Esse processo também demora aí mais ou menos de 2 a 4 dias, né? Também, né? Depois o registro na Receita Estadual, né? E na Prefeitura, que às vezes tem empresa que tem Receita Estadual, que é venda de mercadoria, outra que é de serviço, tem só o registro na Prefeitura, né? Na Receita Estadual também é rápido, né? Porque o sistema é eletrônico, depois você faz o processo via internet, depois você manda uma documentação, lá se tiver tudo certo, né? Você já sai com a inscrição na hora que você entra, depois você tem que mandar os documentos depois lá para confirmar. E o grande gargalo que nós temos aí na Prefeitura hoje é o alvará, né? Nesse processo de abertura é o alvará. E é em cima disso que a gente tem feito esse trabalho hoje juntamente com, né, o secretário de Finanças, o pessoal que está envolvido nessa área lá, né? Vigilância dentro do alvará sanitária. temos 3 partes, né? Dentro do alvará nós temos o bombeiro, a vigilância sanitária e a licença municipal, né? São 3, né? Que aqui em Arapongas hoje um vincula ao outro, acaba burocratizando um pouquinho mais, né? Exato. Alguns municípios, esses 3 órgãos, eles acabam atuando independentemente, né? Então, eu posso ter a licença do bombeiro e não ter a sanitária, posso ter o alvará e não ter o outro. É lógico que para funcionar legalmente precisa ter os 3, né? Mas você pode ter. Então a gente tem feito um trabalho aí. Arapongas, a gente tem aí um histórico que tem demorado em torno de 15 a 30 dias para sair um alvará, às vezes até mais, dependendo do grau, né? Então, se a gente somar, você falou mais ou menos uns 4 dias na junta comercial, mais uns 4 na Receita Federal, mais uns 30, 40 dias, o empresário demora hoje para ter a sua empresa prontinha para funcionar, uns 50 dias mais ou menos? Aproximadamente. Você, às vezes, consegue antecipar um pouco esse prazo, mas até a gente, quando oferece o trabalho para o cliente, pelo menos eu jogo um prazo elástico. Por quê? Porque eu não sei os percalços que surpresas do caminho. Então eu falo, aí de 30 a 60 dias você vai estar com tudo certinho. Ô Júlio, qual que é a proposta do Comitê Gestor para esse prazo? A proposta para isso, primeiramente, é reduzir sensivelmente esses prazos, né? Se a gente pegar alguns modelos aí em termos de cidades e tal, e acho que é um ponto importante que a gente tem que frisar aqui, nós não queremos de forma alguma condenar o poder público. A legislação, o sistema está posto aí porque se segue uma legislação que foi criada lá no passado, e lá no passado ela era interessante, hoje não é mais. Se a gente pensar que tudo hoje é possível fazer pela internet, uma das principais condições é você tentar jogar o máximo dos serviços que você pode oferecer também pela internet. Eu acho que aí começa a se mexer também no processo cultural. É aquela situação de você bater o carimbo, da mesma forma que a gente observar que os primeiros movimentos que a Receita Federal, a própria Receita Estadual adotaram, que era fazer as transmissões pela internet, depois você mandar a documentação, houve-se, e isso eu falo de experiência, dentro dos próprios órgãos, quando se começou a discutir isso, tinha muitos agentes desses órgãos que falam assim, não, mas o cara ele vai nos enganar, ele vai isso e aquilo. Obviamente fraude acontece, natural que acontece, mas é o seguinte, a grande maioria é a regra. Nós não podemos condenar 8 milhões, 7 milhões de negócios por causa de 2.000 casos que acontecem num país como esse. Então, a gente tem que inverter. A gente tem brasileiro mesmo, né? Cultura de desconfiança. Então, nós estamos passando de um processo de confiar no cidadão. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E quando a gente passa por esse processo de confiança, nós evoluímos para uma situação que é reduzir os prazos. Então, eu me permito a abrir uma empresa sem que eu tenha as licenças, que não haja
um grau de risco que coloca em risco a segurança das pessoas, do usuário, do próprio empreendimento, de maneira rápida. Nós podemos ter atividades aí, e é um dos trabalhos que está sendo feito, que é estabelecer os graus de risco, que as atividades de baixo risco, elas recebam por parte dos municípios, principalmente, que é o principal, o seu alvará de licença imediato. Eu dei a entrada lá, eu recebo um alvará provisório dizendo o seguinte: o que é provisório? Olha, você está recebendo para já começar a tua atividade, e se ela não tem risco nenhum, a gente entende que o risco é baixo, e a posterior nós vamos fazer a verificação adequada para ver se realmente está tudo certinho. Então, se não tiver certinho, a lei também garante o quê? Fiscalização orientadora. Você vai lá, verifica quais são os pontos que tem que ser corrigidos, notifica para fazer as correções, depois você volta para verificar se as correções não foram feitas. Aí o detalhe: se a correção não for feita, eu como agente público, eu como administração pública, estou confiando em você, que você vai fazer, porque está lá na lei que isso deve ser feito. Aí sim, aí eu sou obrigado a caçar seu alvará de licença e impedir que você continue a sua operação. Porque você está descumprindo lei. Então é o seguinte: se a gente pensar nesse ponto, garanto que aqui em Arapongas 95% das nossas atividades, elas teriam o seu alvará de licença de imediato, provisoriamente. A gente reduz esse prazo aí para... Se faz Receita Federal, faz junta comercial, Receita Federal, que são em 2 semanas, em menos de 20 dias, 15 dias, você tem seu alvará de licença ali. Provisório, que provisório mais é alvará de licença, em mãos, podendo operar tranquilamente. E isso é um dos grandes problemas da informalidade nos municípios. Se a gente pegar alguns dados da Receita Federal lá, você observa algumas informações lá. Nesse município tem 100 empresas. A hora que você confronta com o alvará de licença do município, no alvará de licença do município lá tem 50. Mas peraí, a Receita Federal diz que tem 100. O meu município só tem na base cadastral 50 ou 350? Então na informalidade local. Por quê? Porque às vezes a burocracia faz com que esse empresário não vá buscar os procedimentos dentro do município. Ficar legal diante da... E às vezes não está recolhendo as taxas que deveriam recolher. Então a arrecadação do município acaba reduzindo. E não é isso que a gente quer fazer. Automaticamente, quando a gente aumenta também toda a base de arrecadação, isso permite que o valor que a gente paga de taxas, guias, etc., ele também diminua. Então, vai facilitar a vida de todo mundo. A fração é um número maior. Todo mundo na formalidade, e o custo é menor para cada um, mas a arrecadação do município também não vai diminuir. Então, seja um impacto. E que a gente tem que levar em conta, Adriel e Simões, quando a gente facilita todos esses processos, na verdade a gente mostra que o poder público é eficiente também. A gente sempre tem aquela pecha, as pessoas na maior parte das vezes têm a pecha que o poder público é ineficiente, e na verdade não é. Ele está seguindo algumas regras, mas talvez as regras que estão postas não são adequadas para aquele momento, porque o mundo mudou. O que nós temos que fazer? Nós temos que ajudá-los a melhorar as suas regras que atendam o interesse da administração, tal da burocracia, colesterol todo mundo tem, né? Tem o bom e o ruim. Então a gente tem que ver qual é a burocracia que sirva para o poder público, para que ele possa fazer os seus controles, evidentemente, e também sirva para o empresário, para o contador e tal, que não onere demais. Acho que isso é fundamental. E se a gente resgatar um ponto aí, a gente tem a figura do empreendedor individual, que surgiu em 2009, que é a abertura simplificada de empresa, mais 470 atividades, tal, que você consegue abrir na internet. Hoje, em 20 minutos, você consegue ter lá o CNPJ, né, Simões, que você leva 4 dias para poder fazer de uma empresa normal. Você consegue, em 20 minutos, ter o CNPJ e o registro. E o registro. E a prefeitura, nesse caso, por legislação federal, nesse caso, ela tem que conceder nas atividades de baixo risco, já estão estabelecidas também na lei federal, o alvará provisório, por 6 meses. Então é o seguinte, por que nós não podemos aproximar essa mesma regra para as outras empresas? Por enquanto nós não podemos aproximar porque nós temos que fazer a mudança do arcabouço legal. Isso eu concordo plenamente. E por isso que nós temos um comitê gestor discutindo isso. E na nossa região, como que está isso? Já temos prefeituras adaptadas a essa nova lei? Temos sim. Dentro das suas nuances, das suas características normais,
Temos prefeituras que estão se adaptando em alguns pontos, né? Eu sempre pego um exemplo interessante que eu dou aqui, é a situação de Londrina, que eu acho que é um caso muito prático. Hoje, Londrina, se você for abrir qualquer empreendimento, você entra no site da prefeitura e verifica se naquela rua onde você quer abrir, se a atividade é permitida ou não. Então, o zoneamento já está definido, né? Segundo, quando você abre a empresa na prefeitura, você já recebe um alvará provisório se a atividade é de baixo risco por 60 dias, e segundo as informações que nós temos da administração do Londrina, eles vão ampliar isso para 90 dias. Até que o empresário se adecte a cumprir a... Na verdade é o seguinte, é baixo risco. Eu já estou te dando alvará provisório porque eu estou falando para você, até 90 dias eu vou fazer visita para você. Porque facilita também a administração, porque hoje eles não têm tantos fiscais. E não é diferente aqui em Arapongas, não é diferente em Apucarana. Os fiscais, o número de servidores hoje é reduzido. Mas eles estão direcionados a cuidar das atividades mais prioritárias, que tragam mais riscos, né? Eu vou abrir uma loja de confecção. Estou aqui com um prédio aqui na Avenida Arapongas, vou abrir uma loja de confecção e vou abrir uma clínica médica que vai fazer procedimento. Vamos pegar um exemplo. Entre uma loja de confecção e uma clínica médica, eu, como agente de vigilância sanitária, eu tenho que dar prioridade a quem? Clínica médica. Exatamente. Mas em muitos casos os processos entram em ordem e quem recebe a prioridade é a loja de confecção, que não precisa ter uma atenção de vigilância sanitária tamanho quanto a clínica médica. Então a prioridade é a clínica médica. Então é isso que nós temos que regular. Mas a legislação do jeito que está posta entrou o processo, quem que é o primeiro? É a loja de confecção. Ele vai entrar na fila primeiro, que é a clínica médica. Então, mas também porque foi colocada essa regra há quantos anos? Né? Não, sim. Talvez eu fosse ainda uma criança. Ainda, então faz muito tempo. Ô Simões, fala pra gente, porque o comitê gestor, a gente já falou lá no primeiro bloco, ele não é só formado por empresários, por entidades de classe, como a Associação dos Contabilistas, como o SESCAP, mas também pelo poder público. Existe lá as pessoas responsáveis pelas secretarias, tanto de finanças, quanto de obras, vigilância sanitária e demais órgãos. Como que está? Às vezes quem está nos assistindo pode pensar assim, o poder público, será que está reagindo a todas essas mudanças? Posiciona para quem está em casa os investimentos que a prefeitura, que o poder público também está fazendo e nessas mudanças se interagindo com o processo do comitê gestor. Hoje o grande problema do nosso município nessa questão do alvará aí é uma falha na questão da informatização. Uma falha entre aspas que eu digo, porque a prefeitura ainda está fazendo essas coisas ainda muito manual, vamos dizer assim, né? Hoje, para você pedir um alvará, você vai pedir a viabilidade que Londrina você pede pela internet, você tem que fazer o requerimento, mandar no setor de obras, o prazo deles é 10 dias, às vezes, não sei como é que é o processo interno lá, mas às vezes eles usam os 10 dias para liberar a viabilidade, então por isso que demora os 30, 40 dias que eu disse, né? Depois de lá, você tem que pedir para a sanitária, que aí tem o processo da sanitária, que também tem toda a sua burocracia, né? E aí, como o Júlio já disse, eles não analisam o grau de risco, né, qual que é o mais importante de estar analisando, aqueles que dá para liberar e fazer uma vistoria depois, né, e aquele que não dá, que é o grau de risco. Então, eu acho que falta um pouquinho isso, né? Hoje, nós temos o pessoal lá da Secretaria de Finanças, dentro do comitê gestor, da vigilância. Então, a boa vontade da parte dele, do seu DUR também, né? A gente tem visto uma boa vontade muito boa da parte deles, né? E já estão também envolvendo a questão do setor de informática da prefeitura, para que a gente possa estar trazendo esse modelo de Londrina, que é o nosso exemplo aqui, não precisa ser exatamente igual, mas tem que funcionar com essa agilidade que funciona lá e tentando implantar isso aqui para que a coisa realmente possa acontecer. Boa vontade a gente tem visto bem boa da parte deles, né? Muito clara da parte deles, da vigilância, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Obras, né? Departamento de Informática, eles estão... vamos aí agora acompanhar dentro do processo e nós estamos aí com um sonho de ver isso acontecer em breve, né, Júlio? Exatamente. Ver isso acontecer, a gente ter aqui em Arapongas uma licença prévia com acesso pela internet rápida, né, uma vigilância sanitária
liberando também aquelas atividades de baixo risco também com maior velocidade. E como o Júlio disse, isso representa mais de 90% de todas as atividades. Eu tenho certeza que para eles também internamente vai ser muito bom, vai agilizar o trabalho deles. Né? Desonera, porque fica aqueles para atender numa hora e vai atender realmente os casos que são necessários eles terem uma atuação, que é a parte de médica, alimentação, essa outra parte que é muito mais importante eles estarem atuando, né, atentos rápido. Né? Então, eu acho que eles realmente estão com boa vontade. Então, eu vejo assim que a coisa deve acontecer, né, Júlio? Exatamente. Talvez o que a gente deva ressaltar aí a boa vontade e tal. Talvez nós não tenhamos aí efeitos imediatos, mas já passou tanto tempo, etc. Mas acho que o grande ponto a ressaltar é a grande discussão que está tendo para que os processos que sejam alterados, eles não sirvam apenas por 6 meses, para 1 ano e tal. Eles sejam processos que sirvam para muito mais tempo, porque o que nós olhamos para Arapongas é uma cidade que está crescendo, está recebendo inúmeras atividades, tal, tem uma pujança muito grande. Talvez se a gente fizer qualquer processo atropelado agora, daqui a 5 anos, a gente esteja de novo batendo na mesma tecla. É isso que nós não queremos. Nós temos que pensar um pouco além da nossa visão aqui. A gente tem que pensar um pouco além para a nossa cidade. Por isso que essa discussão. Mas existe realmente uma boa vontade por parte de todos ali. Acho que isso é o ponto mais importante de tudo. É o princípio, né? Porque não dá para você mudar também um procedimento aí de 50, 60 anos que tem a cidade de Arapongas em 6 meses e 1 ano, né? Exatamente. Então precisa se trabalhar. Bom, nosso tempo é curto, nós chegamos ao final de mais um programa Balanço de Ideias. Quero agradecer ao Simões e ao Sescap pelo apoio, pela participação. Também ao Júlio, sempre atendendo o Balanço de Ideias, juntamente com o Sebrae. Sebrae, grande incentivador desse comitê gestor, que é quem idealiza. Essas reuniões do comitê gestor são feitas de forma quinzenal na sede do Sebrae, né? E você, empresário, você tem dúvida, você tem alguma questão, uma necessidade para você melhorar na sua empresa, você pode entrar em contato com o seu contador, que fará contato com a Associação dos Contabilistas, ou com o Sescap, ou com o próprio Sebrae, passará a necessidade e o comitê gestor está aí para trabalhar. Né? O comitê gestor não para, né, Júlio? Não é só para a implantação, é feita a implantação, mas ele tem uma sequência aí que tem muito trabalho para desenvolver. Em prol de quem? Em prol de você, empresário e empresário daqui de Arapongas. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a Deus, a TV Antares, pela realização de mais esse programa Balanço de Ideias. Fique com a gente todas as terças-feiras, às 21h30, aqui pela TV Antares. Muito obrigado.